estamos iniciando mais um programa Essence na TVC São Leopoldo. Um programa para quem quer pensar e aprender sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou a Tatiane Martins. E eu sou a Larissa Moraes. E nós estamos aqui hoje reunidas e nos preparando então para conduzir esse programa, cuja abordagem e o tema será sobre colaboração, cooperação, conexões, fazer o bem sem olhar a quem. O quão importante que é nós termos a compreensão de que não estamos sozinhos e que podemos sim, de uma forma muito colaborativa, ajudar a nossa realidade, ajudar pessoas, ajudar a nossa cidade, ajudar a nossa sociedade, né, Lari? É isso aí. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente não conseguiria alcançar o que a gente almeja sem algum tipo de rede de cooperação, né, Tati? Exato. E nós queremos, então, ressaltar que hoje o nosso programa está sendo gravado no Espaço Fazer Mais, que fica localizado aqui em São Leopoldo e é onde fica, então, também a sede da minha empresa e a da Mais Saber. A casa da Tati. A casa profissional da Tati. Estamos aqui hoje, então, e queremos agradecer, então, o meu espaço, né, por nos acolher, né? Obrigada. Acolher o programa Essence. Então, Lari, quando a gente decidiu, né, falar sobre este tema, não sei se tu te recordas as provocações, enfim, as reflexões que fizemos Sim. para escolher este tema. E realmente entender que não estamos sozinhos, que precisamos uns dos outros. O nosso próprio trabalho, ele acontece partindo dessas redes de colaboração com outras pessoas. As indicações são muito importantes no mundo dos negócios. Sim. E na vida pessoal e social, né? Será que essas redes também são importantes? Sim, as redes de cooperação, né, as redes de colaboração, elas te dão força para desenvolver um trabalho, para conseguir conquistar, enfim, situações que talvez sozinhas a gente não conquistaria. A gente vai falar sobre isso e com pessoas especiais também sobre isso. E daí, Tati, me vem a lembrança eu participei de uma... Dá para se dizer que é uma rede de colaboração de um trabalho voluntário, que é o CVV, né? Eu trabalhei por 6 meses, num período... Eu sou de Santa Maria, eu estava na cidade na época, no período em que a gente teve o maior incidente da cidade. E se não houvesse esse trabalho, a gente fica pensando quantas pessoas poderiam não ter ajuda e partirem para situações de angústia, de depressão. Porque o CVV, ele tem esse papel, né? Ele tem o papel de ajudar as pessoas a não se sentirem sozinhas e poderem, então, dialogar, terem com quem dialogar e, enfim, tirar as suas angústias, assim, diminuir as suas angústias. Então, ele é um trabalho totalmente voluntário, assim como outros que a gente tem na sociedade, e ele é um trabalho que sim faz toda a diferença, né? Embora a gente saiba que pode ser pouco para o que a sociedade precisa, mas é uma parte bem relevante, né? Eu acredito muito, né, Lari, no micro espaço. Se tu consegue ser um agente de transformador, um agente colaborador no micro espaço, a gente não deve se preocupar com o todo. Porque se nós aqui pensarmos que lá em Brasília eles têm que fazer alguma coisa para reverter em melhores condições, em melhores... Ok, eles têm essa obrigação, mas se nós aqui pudermos fazer, enfim, é bem melhor. Está dentro do nosso alcance de transformação e de ação. Isso, fazer o que está ao nosso alcance, porque muitas vezes tu abre mão de fazer e de buscar a ajuda de pessoas que estão próximas de ti para fazer, para realizar, por achar que não vai dar certo ou que é muito pouco, né? Então, na verdade, não é pouco. A quantidade de pessoas que tu conseguir impactar com aquela tua ação já é o suficiente. Tu me fez lembrar que eu participei de um curso que é sobre design de eventos, que dentro da nossa área a gente atua também. E uma das temáticas ou das frases de chamada deles, digamos assim, é que cada evento é uma micro-revolução. Porque não necessariamente tu precisa fazer um evento dentro de um estádio de futebol. Não necessariamente tu vai fazer um evento para 500 mil pessoas. Mas tu fazendo um evento para 2, 3, 5, 10, 20, tu já tá fazendo
uma micro-revolução com aquelas pessoas. Elas estão indo lá para aprender, elas estão indo lá para mudar alguma situação ou passar por alguma experiência que não passariam se não fosse assim, né? Exato. Eu participo do núcleo de mulheres empreendedoras aqui de São Leopoldo, da ASSIST, da nossa associação comercial. E nós, lá no núcleo, nós nos deparamos muitas vezes fazendo diversas atividades de ações sociais, enfim, ações solidárias, e esquecendo um pouquinho do nosso lado profissional, que é o principal objetivo de nós estarmos lá, nos desenvolvendo, né, e nos aperfeiçoando e nos fortalecendo. Mas é unânime, assim, mesmo que o nosso foco, o nosso objetivo seja esse, nós não tiramos do nosso planejamento estratégico ações que nós possamos ajudar a nossa sociedade, ajudar outras mulheres a se empoderar. Inclusive, agora, em outubro, nós temos um evento que se chama Mulheres em Movimento, que é totalmente gratuito para mulheres que queiram, então, conhecer um pouco mais sobre esse universo do empreendedorismo, assistir palestras gratuitas e também conhecer a exposição dos trabalhos das nucleadas que têm as suas empresas. Não tem a ver com a saúde, não tem a ver com... enfim, mas é uma ação que faz com que a gente doe o nosso isto, que nós possamos doar o nosso tempo, o nosso conhecimento em prol de fortalecer outras pessoas, né? Outras mulheres. Além disso, Lari, assim, tirando o CCV, isso? CVV, Centro de Valorização à Vida. Certo. Tu lembra de outra participação, assim, de algum outro projeto que tu tenha participado? Ou, enfim, de repente, atualmente tu também participa de alguma coisa? Atualmente não, eu mudei de cidade recentemente, então estou voltando a me envolver com algumas coisas. E o outro projeto que eu participei, ele também não estava relacionado com a saúde da sociedade, como é o caso do CVV, né, que é uma responsabilidade também muito grande, e estava relacionado, assim, com o empreendedorismo, que era aquele projeto que hoje já se extinguiu, né, que é o do Junior Achievement. Então, eu trabalhei como mentora, participei como mentora do projeto, isso há muitos anos atrás. E também, de uma forma muito bacana, incentivando jovens de 13, 14, naquela época, que participavam de um curso na área de administração e contábeis, a criarem a sua empresa. Então, eu também não tinha tanta experiência quanto eu tenho hoje, obviamente, né? Isso já faz bastante tempo, mas naquele momento era o que eu tinha para contribuir. Foi muito legal, muito bacana. Porque nós aprendemos bastante também, né? Na medida em que a gente se disponibiliza para ajudar o próximo, para participar desses processos, desses projetos, nós também crescemos e aprendemos bastante. E tu já participou de alguma contribuição, assim, tipo vaquinha pela internet, ou até mesmo aquelas mensagens que nós recebemos da criança lá que está toda machucada, para doar, para ajudar, para fazer depósito? Já participou alguma vez, Lari? Como é que tu vê essas campanhas que vêm pelas redes? Sim, eu já participei quando eu fui morar em Novo Hamburgo, era acho que 2014, 2015, dentro do espaço que eu trabalhava, do espaço físico, que era um modelo de coworking um pouco diferente. Foi desenvolvido um projeto assim e eu acabei colaborando, né? Depois disso, acho que mais nas entidades assim que eu tenho mais contato, não necessariamente por um site ou alguma coisa assim. Em relação à credibilidade, eu acho que é um ponto bem delicado hoje em dia, mas eu acredito que, embora a gente tenha alguns casos, como foi apresentado já em rede nacional, de pessoas que utilizam da forma errada os recursos que são recebidos, a gente tem muita gente que precisa, muita gente que usa certinho e muita gente que merece a nossa confiança. E aí vem uma outra questão, que daí é pessoal, que eu penso, bom, alguém me pediu ajuda e eu posso ajudar, e eu me disponibilizo a isso, eu estou fazendo a minha parte da forma correta. Como ela vai usar o recurso, se é... responsabilidade dela. É responsabilidade dela. Claro que a gente procura
sempre ter pessoas mais alinhadas com os nossos valores, que sejam honestas para poder colaborar. Né? Não sei se tu já participou de algum. Então, o nosso programa, né, a abordagem desse programa hoje foi justamente por um contato de uma pessoa muito especial, que é da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos, a Estela Mares. Ela trabalha, enfim... Eu acompanhei ela com muito tempo, assim, quando eu estava começando a minha carreira, e assisti as palestras e os movimentos bem inovadores que ela trouxe aqui para a nossa região, na área de RH, no ramo industrial. E ela entrou em contato comigo, me falando de um projeto e me encaminhando, né, o link da vaquinha. Eu entrei lá e eu disse, não, espera aí, nós temos que conversar melhor. E aí foi quando rapidamente eu te liguei e perguntei o que tu achava. Porque justamente por isso, né, Lari, eu vejo que hoje as pessoas, nós somos bombardeados, sim. Tem muita gente precisando de ajuda e tem muita gente séria e que efetivamente está precisando de ajuda. Mas qual ajudar? Se a gente começar quem, né? Porque se nós começarmos a fazer isso, nossa, daqui a pouco as pessoas vão ver lá no financeiro, né, no orçamento familiar, enfim, o dinheiro não vai dar conta para ajudar tantas pessoas. Não tem nem como, né, Tati? E então trazer essa temática, trazer essa conversa, inclusive eles vão estar conosco no próximo bloco, foi extremamente assim, eu acredito que não vou dizer estratégico, mas muito pontual da nossa parte, justamente para poder esclarecer um pouco mais e compreender o que está por trás de uma ideia ou de um link quando a gente recebe para uma doação. Então, assim, conhecer a causa que tu vai ajudar, que tu vai querer investir o teu dinheiro, a tua dedicação ou até mesmo a tua participação, eu acredito ser fundamental. Para isso, nós temos que conhecer, né? Qual é o objetivo, né? E nesse caso da Estela, do Igor e da Ana, junto com a Melissa, né, que eles vão falar um pouquinho mais, eu acho que tem um viés muito bacana, que é a questão do câncer, né? Que a gente tem, às vezes, muito próximo da gente e não sabe lidar, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho antes da gente encerrar esse bloco sobre o que tu conversou com a Estela e o que ela te apresentou para depois nós chamarmos eles. Realmente, todo o projeto, todo o movimento que eles estão fazendo, esse movimento colaborativo das redes que eles têm, é justamente pela Melissa, né, que foi diagnosticada com câncer pela segunda vez, então, isso, ela está vivendo o processo de câncer e ela teve então um sonho e quando ela acordou no outro dia de manhã, ela ligou para a Estela, né, para Estela Mares, para contar sobre como ela estava se sentindo, que ela ia ter que passar novamente por todo esse processo. E a partir disso, ela disse que sonhou que estava autografando um livro. E aí a Estela, acho que ela vai contar muito bem para nós, ela disse assim, não, mas espera aí, por que só sonhar? Vamos tornar realidade. Mas a Estela nunca escreveu um livro, né? A Estela Mares nunca escreveu um livro. Mas ela, então, diante desse potencial, né? Abraçou e vai vir aqui, então, nos próximos blocos, contar para nós, junto com o Igor, falar sobre como é que foi que tudo surgiu. Então, nós vamos fazer uma pausa aqui, um rápido intervalo comercial e voltamos logo. Está sempre com grandes promoções. Na compra de um solar você ganha 50% de desconto na compra de um outro da mesma marca. Severo Advocacia, agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia. Telefone 51 30 37 37 69. OABRS 4102. Site severoadvocacia.com.br. Voltamos
Voltamos com o programa Essence e hoje, então, com os nossos convidados, Estela Mares e Igor, para falar sobre o tema colaboração, cooperação, redes, conexões, fazer o bem sem olhar a quem. E para nós, então, é uma honra tê-los aqui. Agradecemos a presença e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Como a Tati já comentou, né? A Estela Mares, então, Estela Mares Bernardes, consultora de RH, isso, né? Isso Estela? aí, é isso aí. E também o Igor, que é coach, palestrante, sócio-diretor da Bueno Agência de Comunicação e Marketing. É muito bom tê-los aqui para falar sobre esse assunto. O prazer é todo nosso, né, gurias? Esse convite maravilhoso aí, participar deste programa e ter a oportunidade aí, né, de falar sobre esse tema tão importante aí. Exatamente. Igor? Então, primeiramente, quero agradecer, né, a oportunidade de a gente poder estar falando sobre esse tema que é tão importante e com certeza vai ajudar muitas pessoas. Sim. Nós já tivemos um primeiro contato, já estamos também acompanhando as redes sociais e obtendo bastante informações acerca deste projeto, que é o livro. Mas antes da gente poder entrar no assunto do livro, nós queremos saber, então, como é que foi que tudo começou, como é que surgiu, como é que vocês se encontraram, como é que veio essa proposta do livro. Pois então, veja só, nós, tanto eu quanto o Igor e também a Ana, que não está presente aqui, né, nós nos encontramos durante um curso chamado Conexões Profundas. Veja só. E com uma grata satisfação eu tive, né, o prazer de sentar ao lado de duas pessoas incríveis, que é o Igor e a Ana Carolina. E dentro deste curso nós tivemos uma relação, né, no sentido de, poxa, a gente se conectou muito bem, que realmente deu uma conexão profunda, tu veja só, né? E com base nisso, o Igor expôs que ele tinha escrito um livro e tal, e aí eu gostei demais do assunto, né? Eu disse, olha, então vamos lá, vamos incentivar esse livro, vamos crescer, vamos fazer muitas coisas juntos. E ficou com base nisso. Então, foi nesse curso que a gente se encontrou. Certo. E a partir daí surgiu, então, um incentivo, um convite para tocar adiante o projeto, é isso? Mais ou menos. Opa! Então, o que acontece? Passado acho que 2 semanas, se eu não me engano, a Estela me procurou, porque, na verdade, o livro, né, que ela comentou que a gente tinha feito anteriormente, ele foi um livro colaborativo. Porque foi um livro que contou com 40 coautores. Então, Bastante, né? E organizar tudo isso não é muito fácil, né? Fantástico. Nós reunimos 40 coautores e cada um trouxe uma história de motivação, de inspiração. E criamos o livro, que se chama Degraus Acima. E esse livro que chegou ao conhecimento dela, né, desse nosso encontro, digamos assim. E através dessa lembrança do livro, ela me procurou para que a gente desse início a esse outro projeto, a esse novo projeto. Então, acredito que as coisas vão realmente se conectando, né? Sim, que bacana. E aí, nesse meio tempo, então, a Estela recebeu o contato, porque naquela mensagem que tu me mandou, tu colocaste para mim, né? E aí, a pessoa me mandou uma mensagem e disse que sonhou que estava autografando um livro. E aí, a Estela teve a lâmpada em cima da cabeça. Como é que foi? Pois é. Eu estava no carro, na verdade, né, indo para o trabalho, enfim. E uma amiga me ligou, a Melissa Portal, que inclusive ela é paciente, ela faz, né, o tratamento de câncer de mama pela 2ª vez, ela está participando disso. Ela me ligou e disse que tinha tido um sonho. Inicialmente ela me contou que o câncer tinha retornado e que ela teria que passar novamente pelo novo processo de quimioterapia e tal. Melissa é minha amiga de bons tempos atrás, trabalhamos juntas e ficou uma grande amizade. E durante a fala ela conta deste sonho, então, de que ela estava autografando um livro. Mas, ao mesmo tempo, para ela, seria contar uma nova história, ela passar pelo novo processo, um livro novo, né? Relacionado à doença, relacionado a tudo o que ela ia ter que passar. Enquanto ela falava, ao invés de eu dizer a ela, então, né,
bom, tu vai superar, tu vai passar, vai dar tudo certo. Ela falava e eu pensava. E, ao mesmo tempo, eu me lembrei imediatamente do Igor. Me lembrei do Igor até porque, com o Degraus Acima, o livro que ele lançou, e colaborativo, eu senti que ele tinha sensibilidade suficiente para entender o que eu ia solicitar para ele. E disse para a Melissa o seguinte: Melissa, olha só, nós vamos escrever esse livro então e tu vai autografar esse livro. E é bom, né? Ela disse, então, meu Deus, tu tá louca agora, né? Do nada, como Do assim? nada, vai escrever um livro, meu Deus, né? E desliguei e liguei pro Igor, né? E aí, né, Igor, que surpresa, né? E aí, como foi, Igor, receber esse convite, assim, ou receber a ligação dela com essa proposta? Bom, primeiramente, a reação foi de muita alegria, foi de muita honra. Esse projeto, de cara, conforme ela ia falando, eu já ia imaginando na minha cabeça os desdobramentos que teria na vida de tantas pessoas, né? Eu acredito muito nessa postura como a da Estela, de pessoas que fazem, que não ficam só no campo das palavras. Que a gente tem muitas palavras hoje em dia, né? Então, as redes sociais, aí tudo, as pessoas falando bastante, né? Palavra não falta, mas às vezes falta uma atitude. Uma atitude que talvez possa parecer pequena, possa parecer simples no começo, mas toda a ação, tudo que gera movimento, acaba dando frutos, acaba dando resultado. Então, foi de muita alegria esse convite, eu me senti honrado, porque é uma missão, é mais que um trabalho. Conforme a gente foi entrando dentro desse projeto, nas entrevistas com as pacientes, né, que já começaram nesse trabalho, realmente é algo bem profundo, sabe? É algo bem complexo. Diferente do primeiro livro que tu escreveu, que juntou a colaboração de outras pessoas? Sim, é diferente porque no primeiro livro a gente pegou histórias de vida, histórias que serviriam para motivar e inspirar outras pessoas. Então, a situação era mais cômoda, digamos assim, de quem estava contando a história. Nesse projeto, a gente está conversando com pessoas que estão no meio de uma tempestade, né? Pessoas que estão envolvidas emocionalmente num período complicado. Então, ser o tradutor disso, passar isso para o papel depois, é algo de muita responsabilidade, mas também é uma coisa que me deixa muito honrado de fazer. Sim. E como tu falou, né, a questão da missão, assim, é mais do que um trabalho do que o trabalho de colocar no papel. É o quanto isso vai impactar de verdade a vida das pessoas que vocês vão conseguir ter contato, né? Por mais que falou assim, são trabalhos diferentes, um mais de inspiração e para motivar. A questão é o resultado, é quem lê, como que isso vai impactar de uma maneira forte quem receber a informação, quem receber essa história, né? Sim. Principalmente porque a missão, o objetivo desse livro é justamente aproximar as pessoas dessa realidade, que é uma realidade muito presente. É uma realidade muito constante de muitas mulheres, muitas pessoas que passam por isso. E não só as próprias pacientes, mas as famílias, os amigos, uma série de pessoas ao redor dessas mulheres. E muitas vezes a gente vive a nossa vida achando que isso é algo que a gente está isento. Distante, é uma coisa né? distante, uma coisa que a gente vê na TV, que a gente vê no jornal. E então a missão desse livro é trazer um pouco desse choque de realidade, sabe? Mostrar o lado da esperança, o lado da fé, da crença que as coisas vão dar certo, mas também mostrar o que essas pessoas enfrentam, para que o mundo aí fora se coloque um pouco, né? Tenha um pouco de empatia e também aprenda um pouco, né, como é o dia a dia, como é a realidade. Então, é algo muito delicado, mas que, como vocês disseram, traz um resultado. Sim. Né? É uma semente plantada. Né? Exatamente. E este projeto de vocês, pelo que eu acompanhei, pelo que tu também já me passou, né, Estela, ele tem um nome, então.
Tem. Qual é o nome desse projeto? Na verdade, o projeto é Livro Lenços da Esperança. E como surgiu, então, o nome deste projeto? Bom, o nome desse projeto surgiu pelo seguinte: em 2015, eu tinha feito já uma ação chamado Lenços Solidários, né? Arrecadei mais de 2.000 lenços. Né? Nessa campanha, foi uma campanha com a minha rede de amizades, então as conexões novamente. Foi se multiplicando. Foi multiplicando novamente. E aí, então, já tinha essa ligação dos lenços. Então, esses 2.000 lenços, eu doei parte, então, para a Força Rosa já, porque eu já atuava aqui em São Leopoldo. E o restante eu levei na Liga Feminina em Porto Alegre. Tá? Então, dividi. E mobilizou muita gente o lenço. Sim. Pessoas que eu, inclusive, não conhecia doaram o lenço. Nos institutos de beleza, eles abriram espaço para colocar o lenço. Então, era lenços solidários. 2.000 lenços. 2.000 lenços. Minha casa era cheia de lenços. Enfim. E aí, então, baseado nisso, eu, conversando com o Igor sobre o nome, e eu disse: pá, Igor, eu tô com um negócio assim de lenço da esperança, que tu acha? Ou lenço, sei lá, da vontade, da força. E nós ficamos trocando. E aí fui mandando para ele vários nomes, e enchi o WhatsApp dele de novo. E ele disse para mim assim: Estela, deu uma liga, Lenços da Esperança. Uau! Né? Que bacana. Então, e aí veio então a história. Eu já tenho essa ligação dos lenços, mais a questão de esperança, mas não dentro daquele contexto, como disse o Igor, né, do livro, né? Não é questão que a gente quer fazer um livro, um conto de fadas. Sim. Não é isso. É trazer a realidade. É trazer toda a realidade que ele falou. Né? Exatamente. E tem a questão da empatia, né? Pensar não só no Outubro Rosa, neste tema. Entendem? Sim, esse período especificamente, né? É muito restrito. É muito restrito ao Outubro Rosa. Por que outubro? Só outubro, né? Por quê? Porque, né, foi escolhido Outubro Rosa. Né? Então, ele pode ser falado, este tema, todo o tempo. Porque existe. Né? Sim, a situação ela existe, ela está do nosso lado. Exatamente. Né? Eu estava escutando o Igor falar sobre a questão de ter proximidade com isso. E eu tenho 2 amigas muito próximas que passaram e estão passando, né? Então. Por isso, e a gente vê assim, o quanto é difícil a questão da família, o apoio, às vezes, dentro da família e essa iniciativa de vocês para sensibilizar quem não está diretamente ligado. É verdade. É fantástica, né? E isso me ocorre também em função do ambiente de trabalho, né? Sim. O quanto, além, a família ainda está ali, né, nos apoiando, enfim, acompanhando a pessoa, mas e o resto das conexões que essa pessoa que passa por um câncer, ela vai enfrentar, né, ou vai ter que sofrer. É difícil, né? E vocês têm ideia, a noção, assim, do impacto que isso gera? Vocês conseguem? Olha, nós temos, sim. Nós temos, sim. E a ideia é realmente impactar. Esse é o objetivo. Ao mesmo tempo, não só impactar com relação ao tema, é fazer com que as pessoas compreendam e não tenham aquele preconceito, entende? Desmistificar essa situação. Sim, sim. Tá? Então, é isso. Que bacana. O assunto, ele tá maravilhoso e acho que nós vamos explorar mais ainda agora no próximo bloco. Porém, faremos uma pequena pausa para um rápido intervalo comercial. Atenção, você que tem veículo financiado, comprou um carro e está pagando por 2, não sofra mais com juros abusivos. Parcelas altas ou atrasadas, ameaça de busca e apreensão. Nós reduzimos até 80% da sua dívida.
Somos empresa líder, a maior do Brasil. São 16 anos de mercado, 19 mil clientes resolvidos e mais de 50 escritórios em todo o Brasil. Agende a sua consulta totalmente grátis. 7 Capital, aqui tem a solução. Voltamos com o programa Essence. Hoje, então, conversando sobre colaboração, redes de, enfim, cooperação, conexões, fazer o bem sem olhar a quem, com o Igor e com a Estela Mares. E viemos falando então do projeto deles, né, que é o livro. E a pergunta então para o Igor, que vem com contato direto com essas pessoas, enfim, como que está sendo a experiência de escrever o livro, a intensidade disso, estando tão perto de uma realidade que, como a gente estava falando, as pessoas ou se distanciam ou evitam pensar, enfim, né? A experiência, ela é muito ampla, muito profunda. Dias atrás, nós já começamos o processo de entrevista com essas pessoas. Sim. Eu e a Ana. Estamos nessa parte mais de fazer essa tradução, né? De traduzir a conversa para uma criação de um texto, né? Para ir posteriormente para o livro. E, nossa, é até difícil de explicar, porque as lições são muitas. As lições são muitas, né? E é um tipo de lição que é diferente de ouvir falar. Uhum. É diferente de ouvir falar. É receber diretamente dessas pessoas. Né? Então, nós tivemos ali várias histórias ao longo do dia, que cada uma tinha seu perfil diferente, né? Pessoas diferentes, com situações diferentes. Realidades. Então, haviam pacientes bem jovens, outras nem tanto, algumas com a doença de forma reincidente. Enfim, várias situações ali. Mas uma coisa interessante é que haviam falas em comum entre todas as histórias. Uhum. Que pareciam combinadas até. Uhum. Pareciam combinadas. Sim. Que no final do dia, eu e a Ana, a gente voltou para casa atônito, né? Porque a gente percebia que a vida ficava mais simples. Uhum. Então, o processo de enfrentar, né, essa doença, ela faz com que tu tire um monte de coisas desnecessárias da vida, né? É a visão que a gente está tendo, sim, né? Então, por exemplo, em todas as falas a gente identificou falas como, por exemplo, olha, eu aprendi que eu quero gastar meu tempo com as pessoas que eu amo, eu quero utilizar melhor o meu tempo. Uhum. Ou frases como, essa vida é curta demais para perder tempo com bobagem, com coisa que não... Discussões inúteis. Que não tem valor. Coisas... com discussões, com briga, ou com... eu quero ter tal carro, eu quero comprar não sei o quê. Ou falas do tipo, eu aprendi que eu quero fazer as coisas que eu tiver vontade, eu vou lá e vou fazer, não vou deixar para outro dia. Então, dá para perceber que esse processo traz um aprendizado, traz uma inversão de valores total da vida. E a gente, à frente disso, recebendo essas histórias, a gente recebe diretamente dessas pessoas. Uhum. Então, o aprendizado ele é automático, ele é instantâneo e faz a gente parar tudo e repensar tudo. E repensar, né? Então, é um choque muito grande de emoções, né? De sentimentos. A gente percebia muito a parte triste
de toda essa situação, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebia a esperança, a gente percebia vida naquelas pessoas ali. Então, só por isso o projeto ele já está sendo muito recompensador, né? Porque ele traz assim, ele está trazendo para gente uma evolução enquanto ser humano. Então, a ideia de vocês, desde o momento em que a Estela recebeu a ligação, enfim, o contato da Melissa, com a situação, surgiu a possibilidade de escrever um livro pela visão que ela teve. E aí surgiu, então, o livro Lenços da Esperança. Exato. Isso, que vai contar a história de outras mulheres, enfim, de outras situações. Não vai ser somente a história da Melissa. Exatamente, exatamente. Não é uma biografia da Melissa. São histórias de mulheres, né, que estão fazendo tratamento, ou outras que já passaram por essa fase, já superaram. E, além delas, também, profissionais que trabalham nesta área. Então, vamos ter lá sexólogos, nutricionistas, os médicos envolvidos, né? Psicólogos, para dar uma visão mais ampla, né, para o leitor que vai pegar aquele livro, Lenços da Esperança, e entender melhor todo um contexto, né, Igor? Sim, e além disso, o livro vai contar também com participação de familiares e amigos. E amigos. Então, até um dos vídeos que a gente colocou, né, com trechos dessas entrevistas que a gente está fazendo, conta a história de um pai, né, de um pai que viveu a situação do câncer com a sogra, com a esposa e com a filha. Nossa. Então, é bem comovente. Então o relato dele nos deixou chocado, né, com toda a força desse homem. É um exemplo de vida ele, né? Que ele teve que desenvolver nele para conseguir apoiar esses três. Para ser a base, da família toda, né? Sim. E então a gente quis pegar também familiares, amigos, enfim, porque a gente quer mostrar como essas pessoas podem reagir e podem servir de apoio para essas mulheres. Porque muitas vezes, inclusive ele mesmo fala, olha só, ele comentou no relato que nos grupos de apoio, nos hospitais, enfim, outras pacientes que estavam com a esposa dele não contavam que estavam tirando a mama. Exato. Porque iam chegar em casa e o marido ia largar elas. Nossa. Se elas contassem. Pra gente ver o quanto existe de limitações, assim, dentro da sociedade, e o preconceito mesmo, a gente pode dizer, né? Além do preconceito, eu vou dizer que é uma falta de conhecimento, né, sobre o tema. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente se afasta, né, em função de eu não quero saber deste problema, mas o problema pode estar do nosso lado, não sabemos, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, nós fizemos aí com a nossa rede de amizades e isso se estendeu de uma forma que se tornou uma grande corrente do bem. Grande corrente do bem, onde tem muitas pessoas envolvidas, não só nossos amigos ou próximos, familiares, mas muita gente se envolvendo com isso. Né? Muita gente se envolvendo com isso. E a pergunta que eu queria fazer, tu falou muita gente, né? Não sei se tu ou o Igor respondem, que é quantas histórias já chegaram até vocês? Quantas histórias já tocaram vocês nesse processo, né? Dentro do livro a gente vai ter aproximadamente... dentro do livro a gente vai ter aproximadamente umas 20 histórias envolvendo pacientes, profissionais, pessoas ao redor, né, dessas pacientes. Mas a gente acaba tendo contato com muitos outros casos, né? Porque o assunto acaba convergindo para isso. Sim. Então, as pessoas acabam vendo o projeto e nos falam, eu tenho uma amiga, né? Tu mesmo disseste, eu tenho duas amigas. Porque já dá vontade de escrever. É algo muito recorrente, né? É algo muito recorrente. Mas, além dessas 20 histórias principais, a gente vai trazer muitos trechos, muitas frases de outras mulheres. Então, vai ter muita gente participando. Entrevistas e
vai ser um grande mosaico, né? Legal. Um grande... vários retalhos, vários trechos com contribuições, que cada pessoa pode contribuir de uma maneira, né? A desmitificar isso, esse tema, né? E hoje é fantástico que, na verdade, vocês falaram que entram os profissionais, os amigos, os familiares, não te deixa com a visão unilateral da pessoa que passa pelo processo, mas todo mundo que se envolve, né? Contexto, exatamente. E daí entra a questão da cooperação. Quanto quem está de fora, uma amiga que é distante mesmo, pode ajudar, pode, né, entrar no contexto e ser positivo, ao invés de se afastar, né? Até mesmo o próprio leitor, a possibilidade de vocês levarem o livro, né? Não somente para quem vive o câncer, mas o que ajuda, o nutricionista, enfim, o psicólogo, que vão estar compondo, porque eles também vão estar vivendo isso, vão estar compartilhando as suas experiências, né? Aproveitando o gancho, então, já que você comentou, né, Igor, dos outros movimentos, dos outros grupos, como lá no hospital tem o Força Rosa, vocês conseguem compreender a importância ou, enfim, o papel desses projetos ou movimentos tem no apoio ao projeto de vocês, ao livro Lenços da Esperança? Vocês estão fazendo algum movimento para aproximar-se deles ou vice-versa? Como é que está essa relação? Com certeza, né, Tati? Eu acho que dentro desse conceito, né, colaborativo, é muito importante que todo mundo que trabalha voltado a essa situação se una, né? Então, nós temos procurado, sim, né, outras instituições que trabalham exatamente com isso. Entrei em contato com o Projeto Camaleão, que eu conheço, inclusive também um Instituto de Quimioterapia de São Paulo, onde também o pessoal trabalha muito com relação a essas situações. A Liga Feminina, ainda não cheguei a entrar em contato, mas entraremos em contato, até porque tem muita gente que trabalha com esse tema, mama, enfim, né? Sim. Basicamente, escolhemos por que a Força Rosa, né? Porque toda a venda desses livros que nós vamos fazer, ele vai ser destinado para a Força Rosa. Mas por que a Força Rosa? Bom, por quê? Primeiro, porque eu conheço o trabalho da Força Rosa. Eu trabalhei muitos anos na região de São Leopoldo, aqui em Vale dos Sinos. Conheço muito bem o trabalho, é um trabalho muito sério, muito bacana. E a Melissa também faz parte da Força Rosa. Então, a gente quer contribuir, né? Elas são uma instituição menor, que precisam de bastante apoio. Então, entendemos que seria o ideal, então, a Força Rosa. Tá? Então, basicamente isso. Elas fazem muitos outros projetos, né? Então, é por isso. Tá? Conseguiria agregar. Aqui na região, eu participo do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da CIST e nós temos uma aproximação muito forte com Força Rosa. Fazemos ações pelo Núcleo das Mulheres Empreendedoras em prol enfim, recursos para que o Força Rosa... Eles estavam no processo de mudança para Casa Rosa. Sim. Isso, Eles estão eu lembro que nós ainda, ajudamos em 2 eventos para que elas conseguissem, de fato, né, se fortalecerem para se mudar. Sim. Eles ganharam um espaço, né, agora, e estão nessa fase. Mas nós, basicamente, nós conversamos com a diretoria da Força Rosa. Nosso maior objetivo é que todo o valor da venda destes livros, ele seja para o tratamento das mulheres que elas assistem. Que legal. Né? Então, nós sabemos que estão na fase da mudança, da obra, né, Igor e tal, mas nós acertamos que o valor seria para o tratamento, que é o nosso maior objetivo. Sim. Tá. Até porque a gente, na própria conversa que a gente está tendo com as pacientes, né, em muitos casos, tipos de tratamento não são atendidos pelo SUS, enfim, né? Sim. Ou tem todo um problema, questão de ter convênio, de não ter convênio, e então é angustiante essa situação, né? Claro. De estar com essa questão de ter que tratar e enfrentar esse outro tipo de dificuldade também. Né? Então, utilizar esse recurso voltado para o tratamento dessas mulheres, a gente entendeu que seria uma boa contribuição. Diretamente. E até nesse momento o projeto ele é colaborativo, porque nós vamos criar, nós estamos viabilizando o projeto através de uma vaquinha virtual,
né, onde a gente quer depois deixar os links, enfim. E depois de terminado o projeto, nós teremos 2.000 cópias que vão ser vendidas de forma colaborativa também. Exatamente. Então, todo o projeto é colaborativo, né? Perfeito. Todo ele. Nós até, Larissa e eu, comentamos no primeiro bloco sobre o quão nós somos bombardeados de solicitações, de apoio, contribuição, de apoio. E realmente, assim, ó, às vezes, por conta de tanta sacanagem ou de tanta coisa errada, Sim. as pessoas ficam com medo e receosas. Exato. A importância de uma boa rede de relacionamento. Sim. Porque quando a Gera-se Estela mais me mandou segurança, né? a mensagem, eu conheço a Estela, eu sei que ela não faria. Então, aí veio a força toda. Não, vamos conversar mais, vamos divulgar. Daí falei com a Sim. Larissa, o que tu acha? Vamos convidá-los. E aí deu Sim. tudo certo as agendas. Sim. E daí gera Justamente- credibilidade, né? Que é uma das Isso. coisas que mais, acho que mais atrapalha os projetos que são sérios. Sim. Não é que mais, mas certamente impacta, Sim, né? impacta. Que a gente tem tantas vezes os que não são sérios e acabam... E daí agora, ouvindo a Tati falar e vocês, assim, praticamente voluntários, né, para essas ações. Então, Exato. pessoas isentas de qualquer outro benefício que não ajudar. E vocês sabem de um caso, inclusive de uma empresa, que teve uma postura contrária, Sim. algo assim, né, em relação Sim. à demissão de uma pessoa que Sim. passa por um processo Sim. de cura. Infelizmente, né, uma das pacientes que, na verdade, uma amiga que também já está na fase de retirada da segunda mama, Sim. né? Ela me relatou que ela estava numa empresa, num período de experiência, depois de passado um período do outro tratamento, e ela estava no período de experiência. Quando ela foi fazer o exame para verificar e acusou, então, a segunda vez que ela teria que fazer. Ela, muito ética, né? Conheço ela há muitos anos também. Ela me relatou que ela comentou, então, com o gestor da empresa, dizendo, olha, infelizmente, eu vou ter que fazer tratamento e tudo e tal. E ele foi claro, assim, e de uma forma... triste, né? Mas dizendo, então, infelizmente, tu não poderá continuar mais trabalhando aqui na empresa. Então, veja, isso por quê? Porque é custo? Porque seria um preconceito? Porque talvez ela tenha que retirar o cabelo? Ou se afastar, Né? Vai ter que se afastar enfim. alguns dias, né? Por que não? Por que não? Então, quando se fala em responsabilidade social, corporativa, empresarial, o que é para essas empresas responsabilidade social empresarial? Né? Eu deixo essa questão porque nós temos que pensar bem sobre o que a gente quer fazer. Né? É verdade. Eu até gostaria de deixar um outro link, somando com o que a Estela falou e com o que a Tati levantou, que a gente deixar de fazer essa comparação de que os bons gestos, os bons atos precisam vir ou de uma ONG que não tem objetivos financeiros, ou de um formato assistencialista. Porque as empresas hoje, e quando a gente fala de redes colaborativas, enfim, os negócios desse século, né? A gente aborda muito a questão dos negócios sociais, que são empresas que têm dentro da sua premissa o impacto social. Então, fazendo esse link, é importante que haja essa reflexão, que os projetos, mesmo quando existe um objetivo de lucro para uma empresa funcionar, ele pode ter um viés social. Ele pode causar impacto social. Então, fica também essa reflexão para as empresas, que elas podem ter dentro do seu plano de negócios uma visão lucrativa, sim, para que ela se sustente, porque negócio, senão ela não vai seguir em frente. E esse é o grande problema que as ONGs têm.
As ONGs, elas dependem de assistência, porque se elas não tiverem assistência, no mês seguinte elas não funcionam mais. Então, eu particularmente penso dessa maneira, que os movimentos, eles podem buscar uma continuidade, uma saúde financeira, mas também com um viés de causar impacto social positivo, né? E aí a gente fala de vários temas, incluindo da saúde, né? Como é o tema do café. E aí eu vou um pouquinho mais longe, que eu trabalho na área de marketing também, do quanto as empresas se utilizam de dizer que fazem a contribuição, enfim, né, a ação social delas para se promoverem, que daí é um outro problema que a gente tem e que eu vivencio diretamente, inclusive. Então, como é complexo, né, conseguir construir uma rede cooperativa, de fato, que não tenha um interesse ou outro que não seja ajudar assim, o interesse pessoal, enfim. E Larissa, assim, veja, o livro, né, como disse o Igor, ele vai ser construído com a colaboração de uma comunidade gigante. Sim. Entendeu? Porque, que nem a gente fala assim, tu vai lá no Vaquinha, tu vai botar R$25. Eu digo, né, meu Deus, eu até brinquei com o Igor, né, Igor? Uma caixa de cerveja, né? R$25. E aí, tu já está colaborando para construção disso. Ou seja, muitas e muitas pessoas estão fazendo este livro. O Igor, ele é o escritor. Sim. Eu estou idealizando. Ao mesmo tempo, um sonho da Melissa. A Aninha, junto com a gente, a Ana, vai diagramar essa situação. Mas quem vai realmente viabilizar o livro é todo mundo. É cada pessoa que for lá e botar os seus 25, seus 50, seus 100, o quanto puder colocar. Sim. Né? Nós também fizemos, né, uma patrocinador do bem, né? A pessoa vai lá e bota lá, doa R$300 para patrocinar. Então, nós tivemos um case bem legal da Praia da Pinheira, né? Lá longe, gente, meu Deus, Santa Catarina. Ele é apoiador, patrocinador do bem. Então, o livro é uma construção conjunta de muitas pessoas. E pessoas que nunca vão aparecer. Sim, nunca. Né? Essas pessoas não vão aparecer, elas não estão aparecendo. Não é. Tem pessoas que estão, inclusive, fazendo doações anônimas. Que bacana, é isso aí. Anônimas, a gente consegue acompanhar ali. E é uma grande alegria. Com certeza. Uma grande alegria. E como surgiu assim a ideia da Vaquinha? Por conhecerem o aplicativo, enfim, o site, como é que surgiu assim? Chegou aí. A ideia da Vaquinha. Bom, a ideia da Vaquinha, né, Igor? A gente vai falar aqui, né? É porque, primeiro, nós tivemos a brilhante ideia de fazer um livro. E nós não temos o dinheiro nenhum para fazer o livro. Então, nós a Vaquinha... temos uma vontade imensa de ajudar as pessoas. Sim, entendeu? É isso. Né? Tanto eu quanto ele, que, nossa, entendeu super bem a proposta. Sim. Né? E não olhar apenas para o redor, apenas para minha amiga Melissa, mas olhar para um todo, uma forma bem maior. E aí... Bom, como disse o Igor, agora nós temos que aterrissar a Estela e fazer o projeto, porque a Estela, né, teve a ideia lá e tal, pilhada, né? E aí, meu Deus, da onde? Bom, e agora? Vamos fazer a Vaquinha, porque a Vaquinha é uma conhecida e tal, muitas pessoas fazem por ali. Sim, sim. É aí que surgiu, porque aí que surgiu. Nós precisamos ter o dinheiro para viabilizar o projeto. E é isso aí, buscar opções, né? E dizer, pessoal, me ajuda. Isso aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Vaquinha também no próximo bloco, onde vocês vão poder explorar um pouco mais, falar como as pessoas podem contribuir. Sim. A gente vai para um intervalo agora, rapidamente, um rápido intervalo comercial e voltamos então. Chegando o inverno e com o frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, Rua 1º de Março,
631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da serra, em São Leopoldo. Severo Advocacia, agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia. Telefone 51 30 37 37 69. OABRS 4102. Site severoadvocacia.com.br. Voltamos com o programa Essence. Nós estávamos falando no bloco anterior, então, a história de como surgiu a vaquinha. A Estela já comentou também a proposta de uma contribuição que tem um valor, pelo que eu entendi, um valor mínimo e não tem, de repente, um valor máximo. Mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer saber como participar. Então, expliquem para nós, por favor. Bom, então... como a Estela já colocou no outro bloco, né, a questão da vaquinha, que a gente está focando como principal estratégia, né, como principal ferramenta, até pela amplitude que ela tem, né, pode alcançar pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, no site vaquinha.com/livro Lenços da Esperança, e depois a gente até pode compartilhar o link direto, né, do projeto. É muito fácil, é só entrar lá e, através de várias formas de pagamento, né, boleto, cartão, pagamento mínimo de R$25, a pessoa já pode estar colaborando e pode estar nos auxiliando muito nesse projeto. Existe um orçamento, obviamente, né, para o desenvolvimento desse material, que é o que a gente está buscando com esse projeto colaborativo da Vaquinha. Também existe a possibilidade de empresas serem patrocinadoras desse livro, com o valor de R$300. Então, com a empresa sendo patrocinadora, ela vai com a marca, o logotipo da empresa vai na contracapa do livro, ela tem a divulgação em todos os canais do projeto, e ela é uma patrocinadora oficial do livro, até no lançamento também a gente quer fazer alguma coisa especial para esses patrocinadores. Então são várias formas de contribuir, né? Podem entrar em contato com a gente também, que com certeza quando há o desejo de colaborar, a gente vai achar uma maneira, né? E dessa forma colaborativa, com certeza a gente vai alcançar o nosso objetivo. Exato. E nós, pessoal, a gente concentrou, então, toda a arrecadação pelo Vaquinha, né? Porque isso, é o único canal, então, Estela, para contribuir. É o único canal. Por quê, né? Porque nós queremos que as pessoas acompanhem isso. E também que esse projeto ele tenha credibilidade, tenha transparência, para que as pessoas visualizem como é que está indo este projeto. Então, o único canal é por lá. Sim. Tá? O único canal é por lá. Tá? Ótimo. E realmente, né? R$25 aí é o mínimo, né? Até porque o próprio Vaquinha define este mínimo. Um valor mínimo. Não foi o projeto, não foi nós, assim. Sim. E quantos envolvidos tem? São vocês? Tem mais algumas pessoas, enfim, que estão tocando, digamos assim, o desenvolvimento de tudo isso? Bom, nós somos 4 pessoas. Né? Sou eu, a Estela, o Igor, que é o escritor. Tem a Ana Carolina, que vai fazer toda a diagramação, toda a preparação do livro, todo o design, todo com a Ana. Sim. Né? E tem a Melissa também, Portal, que é a paciente, né? Sim. Que é a minha amiga, que teve sonho. Teve sonho. Estava autografando. Que inspirou. Somos 4. E mais toda essa galera aí, né? Depois aí. Convém ressaltar que a gente está se baseando na ideia do trabalho do outro livro, né? Que a Estela viu que a gente acabou produzindo. Quando fala a gente, eu e a Ana, né, produzimos esse livro.
que não tem nada a ver com esse, mas que originou a ideia, né? O formato. Então, eu venho do meio empresarial também, eu tenho agência de marketing em Canoas, e a gente acabou trazendo essa experiência e começou a trabalhar com projetos criativos, né, de empreendedorismo criativo, social, enfim, eu gosto muito dessa praia, né? E a gente acabou caindo na onda dos livros. Então, nós já estamos produzindo outros livros, eu e a Ana, até para fora do país, né? A gente tem alguns clientes em Portugal que acabam demandando trabalhos com a gente também. Então, a gente está numa onda de produção de livros. Legal. Então, acabamos pegando essa experiência, né? E, através disso, a gente está usando agora no projeto Lenços da Esperança. Eu vou aproveitar, então, esse lindo gancho que vocês me deixaram, que é realmente mostrar para quem está nos assistindo e para quem nos acompanha que nem tudo gira em torno de uma ação remunerada. Né? Nós podemos, sim, fazer muito pelo nosso contexto, nós podemos fazer muito pela melhoria da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, do nosso mundo, do estado. Enfim, nós podemos fazer. Mas isso é bem como tu falaste, as palavras são muito bonitas. Ver postagens, ver discursos, artigos escritos, que tem que fazer isso, mas e a atitude e a ação? Isso aqui é prova, né? Essa atitude que vocês estão tendo. Vocês poderiam estar nos seus ambientes de trabalho, mas estão aqui gravando conosco, participando do programa Essência, compartilhando este projeto, fazendo com que realmente a concretização do sonho da Melissa se torne realidade numa obra, num livro que vai poder eternizar, né, pela história. Sim. E, além disso, a verba ser revertida para que essas mulheres, enfim, que sofrem de câncer, possam se beneficiar através da ajuda que a Força Rosa dá para elas. Então, isso é muito bonito. Isso faz com que a gente acredite realmente no propósito do nosso programa, né, Lari? Também. Que é trazer conteúdos, informações, todos eles para promover o desenvolvimento pessoal e profissional. Sim. O que nós trouxemos hoje aqui é justamente uma possibilidade de ver que nós podemos ir muito além como ser humano, não só como profissional ou como filho, enfim, ou como cidadão, que a gente pode ir muito além. Isso é muito bonito. E vem aquela ideia que o Igor falou ali no início, de o quanto se aprende quando realiza um trabalho como esse, né? Tu falou que tem a tua agência, que abre mão, né, para fazer esse trabalho, e tem outros projetos, obviamente. A Estela também tem a tua área de atuação, né? A gente gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Mas o quanto vocês, nesse papel de voluntários, aprendem com as pessoas que vocês têm contato o tempo inteiro. Isso é muito importante que tu falou agora, tá, Lari? Porque o trabalho é totalmente voluntário, né? Toda a arrecadação que está sendo feita pelo Vaquinha é para viabilizar a elaboração do livro. Sim. Todos nós aqui não vamos receber nada. Estamos recebendo, na verdade, uma grande gratidão aí e uma grande transformação pessoal, né, Igor? Esse é o nosso grande presente, tá? E ver com que vamos poder contribuir muito mais do que a gente hoje vinha contribuindo. Então, sim, essa é a grande força de tudo, né? Sim. Até quando eu entrei em contato com o Igor ele está com um outro projeto já em andamento, é um outro livro, e eu entrei assim no meio desse projeto e dizendo, Igor, é o seguinte, quando decidimos fazer o livro e nos reunimos, ainda perguntamos qual seria o nosso prazo, né, Igor? E eu disse para o Igor, é o seguinte, se nós não fizermos até outubro e lançarmos em outubro, nós não teremos mais as portas abertas. Então, ele largou, basicamente, né, um trabalho que já estava em andamento, sim, para me apoiar nesse projeto, de forma voluntária. Entende? E daí tu respondeu outra pergunta que eu ia fazer, que era sobre o lançamento. Exatamente. Então temos a resposta sobre o lançamento prazo. É outubro, gente. Vai ser outubro, já que é outubro rosa. Existe esse marco, né? E temos essa oportunidade, né, Igor?
O projeto, na verdade, eu acho que tem tudo a ver, né? Ser em outubro o lançamento. E também para validar o que a gente vem falando até aqui sobre a questão de não apenas utilizar o mês de outubro para palestras, para posts nas redes sociais, né? Mas, enfim, fazer algum movimento, fazer algo palpável, né? Algo tangível. Então, o livro ele vai ser uma semente simbolizando isso. Claro, a gente vem fazendo outros projetos de produção de livros, mas a gente achou espaço, achou tempo para poder trabalhar nesse projeto, que obviamente tem os seus custos e por isso a gente está buscando, né, esse apoio, mas que com certeza a gente tem total convicção que vai valer muito a pena, já está valendo a pena, né? E a gente espera que fique um legado, que outras pessoas possam nos copiar, né? Que possam seguir as coisas boas, né? A ideia não é buscar um mérito ou buscar um holofote, mas que as pessoas possam realmente se inspirar, que fizer sentido, né? Igor, que não precisa, que vontade de escrever um livro, que vontade de fazer alguma coisa. Poxa, a vontade, ela dá e passa, ela e faz. Né? Vai lá e faz e diz, olha, eu tive vontade de fazer, eu fiz. Isso que é o bacana. E envolver muitas pessoas, né, também. Isso é muito bacana. Não só a tua rede de amizades, mas os amigos dos teus amigos e vai. Então, assim, fica uma rede tão enorme, né? Ganha uma força. Que ganha uma força por ser uma coisa bem importante, ser séria. Eu acho que a questão de tu mostrar que é um projeto sério, né? Que é um projeto, assim, voluntário, isso faz muita diferença. Sim. Entendeu? E vocês são pessoas especiais, né, Tati? Não tem como negar. São pessoas que, por terem essas iniciativas e conseguirem tocar adiante, fazer e não ficar só nas palavras, com certeza já tem um diferencial. Então, a gente está chegando ao fim do nosso programa. E antes, então, de nos despedirmos aí de quem está nos assistindo, nós gostaríamos de pedir para que vocês deixem as suas redes de contato, se vocês querem dizer como a gente acha vocês pelo Insta, Face, além do link da vaquinha, que nós também deixaremos nas nossas redes sociais. E no programa, vocês também podem aproveitar a oportunidade de deixar como localizar vocês. Então, para facilitar, né, vou deixar meu Insta, então, que o pessoal me acha todos por lá. Igor Bueno Oficial. Então, lá entre em contato comigo e daí podem ver todos os meus projetos, todas as invenções que a gente tem, né? A gente acaba se falando por lá daí. Porque eu já fiquei pensando aqui, se precisar criar uma vaquinha para um outro projeto e te envolver livros. Já tá tudo certo. Vamos lá, vamos fazer. Já tem um caminho, né? Livro, Igor. Né? Tudo certo. Eu digo, super indico, porque, nossa, a sensibilidade desse escritor, jovem escritor, ainda disse pra ti, lembra? Obrigado pelo jovem. Encontrei ele, assim, no Conexões Profundas, lá do curso. Eu disse, puxa, um jovem escritor, uma menina, né? Porque pra mim, né, eu já, né? Então, né, eu super, assim, apoio. Super apoio, né? Então, acho que impulsiona outras oportunidades. Estela, onde nós te localizamos? Pois é, a Estela, né? A Estela, eu sou uma consultora de recursos humanos, né? É a minha área, basicamente, e de gestão, atualmente também. Eu tenho a Santa Ajuda, consultoria em RH, que não é por nada, né? Esse nome, Santa Ajuda. Foi muito engraçado. Foi muito... Eu vou contar bem rapidinho como surgiu o Santa Ajuda. Na verdade, a Santa Ajuda, o nome Santa Ajuda, veio de um cliente que eu estava lá, não tinha ainda nem a empresa, estava começando, e a pessoa me dizia assim, Dona Estela, que Santa Ajuda a senhora está me dando aqui? Que Santa Ajuda a senhora me dá? E veio essa conversa de Santa Ajuda. E eu, poxa, adorei esse nome, né? Vou pegar esse nome para mim. E eu adoro ele.
Tem tudo a ver comigo, E aí, adoro. e a rede social daí é @santajuda. Isso mesmo, tá? Tem o site Santa Ajuda Consultoria, né? Que o pessoal pode me localizar. Ou então pelo Estela Mares Bernardes, estou aí todo no mundo Insta. conhece. Tudo bem. Estela Mares Bernardes, estamos aí. Ai. E estamos junto, né, Igor? Tamo junto, gente. Tá? Nós, então, vocês já nos conhecem, @Tatiane Martins Oficial, Insta e Face. E lembrando que em setembro agora, dia 18 de setembro, temos o curso de Enneagrama em Porto Alegre. Então, se não se inscreveu, corre lá no site www.tatianemartinsoficial.com.br. É isso. E @Lari Moraes Mentoring também nas redes sociais do Insta e do Face. E no dia 10 de setembro, iniciamos então a primeira turma de mentoria para mulheres empreendedoras em Novo Hamburgo. Todas as datas, o calendário nas redes sociais também. Agradecemos a participação de vocês e nos despedimos então, agradecendo também a presença dos nossos convidados. Obrigada por terem vindo. Obrigado. Muito obrigada. Até um próximo programa.